Bem, o nosso estudo de hoje está baseado em 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Hoje analisaremos apenas o verso 6. Nos próximos estudos estaremos concluindo esta epístola. Antes, permita-me fazer aqui um breve resumo do que vimos até aqui. No capítulo 1, o apóstolo Paulo se ocupa em fortalecer aqueles crentes, os encorajando em meio às tribulações no mundo. No capítulo 2, ele se ocupa em fazer correções quanto ao entendimento que muitos crentes estavam tendo a respeito do dia do Senhor. Entendimentos equivocados, porque uma epístola, uma palavra, um espírito, ou seja, experiências subjetivas por parte de alguns dentro da igreja, estavam perturbando a consciência de muitos crentes quanto àquilo que o apóstolo Paulo já tinha ensinado a respeito do dia do Senhor. Então, no capítulo 2, ele se preocupa em corrigir o entendimento da igreja quanto ao dia do Senhor, o dia da segunda vinda de Cristo. No capítulo 3, encerrando a epístola, ele faz agora uma aplicação de toda essa doutrina, mostrando como os crentes deveriam e poderiam viver a verdadeira experiência na prática da vida cristã. Então, capítulo 1, capítulo 2, ele se ocupa em mostrar teologia, e no capítulo 3, ele mostra essa teologia na prática, como os crentes deveriam responder de modo específico àquela doutrina que eles tinham sido ensinados. Então, no capítulo 3, verso 1 a verso 2, ele introduz, fazendo um pedido de oração por ele, com vistas ao Evangelho, a oportunidade para que o Evangelho fosse divulgado em todas as partes, e também para que ele fosse livrado, todos aqueles que se ocupam com a pregação do Evangelho, fossem livrados dos homens maus, porque a fé não é de todos. A segunda parte, versos 3 até o verso 5, ele enfatiza a fidelidade do Senhor, e é aqui que ele mostra a sua confiança de que a igreja ela se manterá constante na fé e no amor, por causa da fidelidade do Senhor, que cuida do seu povo, que cuida dos seus santos. Nesta última parte, Paulo exorta a viver à luz das verdades reveladas e pela graça de Deus, que invocou aqui no verso 5, o verso imediatamente anterior, onde ele diz: ora, o Senhor conduza o vosso coração ao amor de Deus e à constância de Cristo. Então, nós dividimos o capítulo 3 aqui em 3 partes. Ele mostra nos versos 6 até o verso 15 a responsabilidade pessoal e a responsabilidade coletiva da igreja em face da doutrina do dia de Cristo, que ele já tinha ensinado. Então, ele também na Epístola aos Gálatas, no capítulo 6, ele faz a mesma coisa. Ele diz que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, mostrando que a vida cristã é uma experiência coletiva, onde um dá suporte ao outro, um ajuda o outro, um apoia o outro. Mas no finalzinho lá do verso 5 ao verso 6, se não me falha a memória, no capítulo 6 de Gálatas, ele diz: pois cada um levará o seu próprio fardo. Ao mesmo tempo que ele fala de responsabilidades coletivas, ele fala também de responsabilidades que são pessoais e intransferíveis. E Paulo faz exatamente este exercício agora com a igreja de Tessalônica, mostrando nos versos 6 ao verso 15, responsabilidades que são pessoais e responsabilidades que só podem ser assumidas dentro da coletividade da igreja. Então, no verso 16, já quase no final, ele faz uma menção de uma oração. Ele pede para que Deus sustente a igreja e a igreja tenha paz em toda e qualquer circunstância, depois de tratar, obviamente, dos problemas que ele abordou aqui dos versos 6 até o verso 15. E termina com essa saudação final, versos 17 até o verso 18. Assim, ele abrange todos os assuntos do capítulo 3, encerrando a sua segunda epístola aos Tessalonicenses. Ele já tinha estado com os crentes por um breve tempo, teve que sair às pressas, depois ele enviou a primeira epístola, obteve informações da igreja e agora envia a segunda epístola, encerrando o seu ensinamento com aquela igreja através desse escrito, dessa epístola, mostrando os cuidados que a igreja deveria ter para com a vida cristã, tendo em vista o dia do retorno do Senhor Jesus Cristo. A passagem que nós estaremos analisando hoje é apenas o verso 6, que diz assim: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Esta é a palavra de Paulo à igreja de Tessalônica. Vamos começar
analisando aqui algumas questões. Os seguintes erros doutrinários que chegaram na igreja, incompreensões sobre os sinais do dia de Cristo, como vimos aqui anteriormente, muitos dentro da igreja estavam sendo perturbados por falsos ensinos, e alguns estavam pensando que o dia do Senhor havia chegado, por causa da intensa tribulação que estava cercando a igreja. Eles se mostraram muito confusos em relação ao dia do Senhor. Então, Paulo teve que fazer correções aí por causa justamente desse problema. Eles não estavam compreendendo os sinais que deveriam anteceder e devem anteceder a vinda de Cristo. Um deles, apostasia, generalizada no mundo. Quanto mais o tempo passa, mais a fé e o amor estão se esfriando de muitos. E Paulo mostra exatamente que isso é o que detém a revelação do anticristo. Então, primeiramente, vem um tempo de apostasia, depois é revelado o iníquo no dia do Senhor, quando ele arrebata o seu povo e destrói cada um dos seus inimigos. Também havia um outro problema doutrinário que tinha entrado dentro da igreja, que tinha a ver com o dia do Senhor em si, Eles não estavam compreendendo como seria exatamente o dia do Senhor. E Paulo já tinha tratado isso no capítulo 4 da primeira epístola, porque os crentes se mostraram confusos em relação ao dia do Senhor mesmo. Eles perguntaram para Paulo: o que será de nós quando Cristo voltar? Nós estaremos precedendo? Como será aqueles que já morreram? O que vai acontecer com eles? E Paulo então explicou sobre o corpo dos crentes que já morreram, que serão ressuscitados, e aqueles vivos, quando Cristo voltar à terra, eles serão transformados e congregados nos céus. Mas agora, na segunda epístola, mais uma vez, os crentes da igreja se mostram confusos. Eles não estavam compreendendo como seria, na verdade, o dia do Senhor. Então ele está dizendo aqui nessa parte, do capítulo 2, verso 7 ao verso 12, que no dia de Cristo o iníquo então será revelado, o anticristo, Satanás será revelado e congregará as nações, congregará aqueles que o seguirão num conflito. Este conflito é o conflito de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que esmagará, que destruirá cada um dos seus inimigos, e serão destinados eternamente para um estado de condenação eterna. Antes, a igreja será arrebatada, como ele já mencionou aqui na primeira epístola. Então, esses erros doutrinários, eles estavam provocando muitas confusões dentro da igreja. E então, isso estava levando muitos crentes a viverem uma conduta equivocada, errada. Se nós compreendermos mal a palavra de Deus, se nós não compreendermos a doutrina da Escritura, a sã doutrina, nós procederemos acreditando no erro e assim estaremos nos desviando da verdade. O que estava acontecendo por causa desses erros doutrinários? Muitos estavam inseguros em meio àquelas tribulações presentes. Por isso que Paulo diz, no capítulo 2, verso 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Eles estavam tão inseguros que bastou um vento de doutrina passar pela igreja e eles com facilidade se entregaram àquelas falsas compreensões. Também, como resposta a esta falsa doutrina e essas perturbações doutrinárias dentro da igreja, muitos estavam vivendo ociosos em meio às suas responsabilidades pessoais. E é isso que Paulo trata no verso 6, especialmente no verso 6, especialmente no verso 10, onde ele enfatiza o problema que a igreja estava vivendo por uma falsa convicção a respeito do dia do Senhor. Esta relação de causa e efeito entre doutrina errada e conduta errada é evidente em toda a epístola. Quando compreendemos mal as Escrituras, procedemos mal, pensando ainda que estamos fazendo a coisa certa. É sempre assim, né? Nós estamos, esses dias, conversando com um irmão que está vindo para a nossa igreja. Ele era de uma igreja onde o ensino bíblico não era muito claro, né? E ele conheceu a teologia reformada, conheceu a pregação expositiva das Escrituras, e ele estava descrevendo como se fosse uma experiência de conversão. Ele estava num universo onde o ensino era bastante confuso, e ele viveu durante anos dentro daquele universo, pensando que estava crendo nas coisas corretas, até que ele descobriu que tinha muita coisa que estava correta, mas muita coisa que não estava certo. E a experiência que ele estava descrevendo é como se fosse de uma pessoa que tinha sido convertida
literalmente, porque agora ele está descobrindo a palavra de Deus dentro da sua literalidade, e não dentro da sua subjetividade, dentro da subjetividade humana, que muitos leem as Escrituras, interpretam as Escrituras com critérios completamente subjetivos, alegóricos, intuitivos. E ele está descobrindo agora, conhecendo agora a palavra de Deus, observando a literalidade, as características, a intenção do autor, os seus devidos contextos, e ele agora está tendo essa experiência de conhecer a doutrina de uma maneira mais confiante, mas ele estava descrevendo como ele estava no erro e ainda vivendo achando que estava correto. É isso que acontece quando nós compreendemos mal as Escrituras, nós procedemos mal. E muitos, não é por má intenção, é porque eles acreditam naquilo a respeito do qual foram ensinados, tá? Olha o que diz Salmo número 11, verso 3. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Sem fundamento você não constrói nada. Sem fundamento você não edifica nada. Sem o fundamento da sã doutrina, sem as Escrituras, nós não podemos edificar nada, absolutamente nada. Paulo lidou com o problema de modo bastante enfático, usando aqui uma linguagem forte para abordar a preguiça de alguns, porque alguns, acreditando que o dia do Senhor tinha chegado, para que trabalhar? Resolveram abandonar o seu trabalho, as suas responsabilidades pessoais. E Paulo aborda este assunto aqui com muita ênfase. Ele iniciou dizendo: nós vos ordenamos. Nós vos ordenamos. É assim que ele começa o seu recado para a igreja, a sua mensagem à igreja. A palavra usada aqui, paragelo, é uma palavra grega formada por duas. Uma preposição para, que significa colocar de lado, e angelos, ou agelos, que é a palavra mensageiro, é a palavra que é usada no Novo Testamento para a tradução de anjo. Tá? A ideia aqui é que o mensageiro é aquele que emite, ele lança, ele coloca adiante uma informação. E essa palavra, ela foi usada aqui com o sentido de convocação a um tribunal. Então, nós vos ordenamos, ele está emitindo uma ordem, ele está emitindo uma palavra num tom legal, num contexto de legalidade. Eu estou dando uma ordem para vocês, de maneira que vocês não têm possibilidade de não atender. Vocês têm que atender. Não existe possibilidade de percorrer um outro caminho, vocês são obrigados a atender. Não era uma sugestão, era uma ordem. Portanto, o tom que Paulo usou aqui foi bastante forte. De maneira que é assim também que devemos ouvir exatamente o que Paulo está abordando aqui nessa ocasião. Esta ordem deve ser ouvida por nós, assim como os crentes naqueles dias, ao receberem essa palavra, ouviram também. Nós não temos outra alternativa senão a de obedecermos a palavra que nos é comunicada pelo Espírito nessa noite. No verso 4 ele diz o seguinte: nós também temos confiança em vós no Senhor, de que não só estáis praticando as coisas que vos ordenamos. Ele tinha essa confiança, como já vimos, por causa da fidelidade ao Senhor, e ele completa: como também continuareis a fazê-las. Essa era a confiança que ele tinha. Agora, no verso 6, ele detalha o assunto. Antes, relembra o vínculo entre eles, chamando-os de irmãos. Olha o que diz o texto: nós vos ordenamos irmãos. Antes de entrar na ordem propriamente dita, ele faz menção aqui daquela audiência. Ele já tinha chamado aqueles irmãos de irmãos, já no início da epístola. Mas agora, veja o cuidado dele de citar intencionalmente a palavra, como que chamando a atenção da igreja quanto ao vínculo que havia entre eles, deixando bem claro que, apesar dos problemas com todo irmão que ele menciona posteriormente, o tom necessário para tratá-los ainda assim são somente uma igreja. Olha, o que eu tenho a dizer a vocês é algo extremamente grave, seríssimo, que requer a atenção de vocês e uma obediência irrefutável. Mas antes, lembrem-se de algo: nós somos todos irmãos. Nós estamos unidos como um povo de Deus e somos uma só igreja. Veja o cuidado pastoral de Paulo antes de entrar aqui no assunto.
Para mostrar a seriedade do assunto, na sequência, ele invoca o nome do Senhor. Ele diz: nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Puxa, essa introdução aqui é de assustar qualquer um. Nós vos ordenamos, chama de irmão e diz: olha, a nossa ordem é em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso antes de revelar a ordem. Então foi bastante sério o assunto. O assunto que Paulo tinha que tratar era realmente bastante sério. E ele faz esta menção, essa invocação do nome do Senhor Jesus Cristo, para que soubessem que qualquer desobediência não seria contra um mandamento ou tradição de homens, mas contra uma ordem dada pela autoridade do Senhor, a respeito do qual também ele era uma testemunha. Então ele está dizendo: estou dando uma ordem para vocês, em nome do Senhor, de modo que o próprio Senhor é testemunha daquilo que eu tenho a dizer para vocês. E se vocês desobedecerem, vocês não estarão desobedecendo a mim, vocês estarão desobedecendo ao Senhor, porque esta ordem é em nome do Senhor Jesus. É como se o próprio Cristo se revelasse à igreja e então dirigisse as suas palavras a cada crente. Esta é a introdução que ele dá aqui no verso 6, fazendo uma aplicação, como já vimos, da doutrina que já foi corrigida no capítulo 2, a respeito do dia do Senhor, tendo consolado a igreja no capítulo 1, dizendo que todo aquele fogo de tribulações pelo qual a igreja estava atravessando era sinal evidente de que a glória, eles haveriam de ser glorificados, eles haveriam de ser confirmados na presença do Senhor. Feitas essas considerações, a partir daqui ele introduz a ordem, e a ordem é: apartem-se de irmãos insubmissos. Apartem-se de irmãos insubmissos. Ele diz: aparteis de todo o quê? Irmão. Ele não está dizendo apartem-se de incrédulos em relação à nossa fé. Ele está dizendo: apartem-se de irmãos que ande desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebestes. Veremos no próximo estudo que tudo que Paulo desenvolve até o verso 16 tem a ver exatamente com esta ordem. E eu estou parando aqui para dar ênfase a este verso, porque todo o restante do texto, até o verso 16, ele apenas desenvolve este raciocínio a partir desta ênfase: apartem-se de irmãos insubmissos. O sentido do verbo apartar aqui, palavra grega stelo, que significa colocar, firmar, posicionar-se, como alguém que se coloca em pé diante dos outros, é de evitar andar na companhia, manter a distância ou interromper a recepção de qualquer influência que possa induzir os crentes a uma vida cristã irresponsável por não andar conforme as instruções apostólicas. Paulo reconhece que dentro da igreja há irmãos crentes em Jesus Cristo, mas que perturbam de tal modo que não produzem o bem, a motivação e o encorajamento para a direção certa. E insistem de tal maneira que Paulo está dizendo: apartem-se desses irmãos. Apartem-se desses irmãos, porque eles não vão influenciá-los para aquilo a respeito do qual vocês já foram ensinados. Nós veremos um pouquinho mais disso adiante. Ou seja, parafraseando, Paulo ordenou que se afastassem da influência de irmãos persistentes em convicções equivocadas biblicamente. Vamos mais uma vez recapitular aquilo que Paulo disse nos capítulos anteriores. No capítulo 1, os crentes estavam perseverando, ele diz isso já no verso 3, eles já estavam perseverando sobremaneira no amor, e a fé e o amor entre eles estavam aumentando, na fé, estavam crescendo na fé sobremaneira, e eles estavam também crescendo no amor, no meio de muitas tribulações. E Paulo está dizendo que tudo tinha um propósito de confirmá-los no dia do Senhor Jesus Cristo. Aí entra no capítulo 2, aqueles crentes estavam confusos. Paulo, mais uma vez, ele diz ele instrui os crentes e corrige a doutrina. Mas ele reconhece
que muitos daqueles que já tinham sido ensinados, quando ele esteve presente na cidade, com a primeira epístola, e agora ele acredita que ainda assim alguns, tendo sido instruídos, tendo sido admoestados, tendo sido ensinados, eles permanecem em convicções equivocadas. Eles fizeram opção de acreditar em detalhes a respeito da vinda de Cristo que não diz respeito a aquilo que tinham sido ensinados. E por causa dessas falsas convicções, estavam procedendo na vida pessoal de uma maneira equivocada também. E era uma escolha deles. E Paulo está dizendo: olha, não adianta ficar debatendo com estes irmãos. A melhor coisa que vocês fazem, sendo prudentes e sensatos, é manterem uma distância sábia. Porque a influência deles não vai ajudá-los a ter a esperança mais bem direcionada e ter uma conduta cristã mais saudável. Então, a melhor coisa que vocês fazem é manter uma distância saudável desses irmãos, que ele não trata aqui como inimigos, ele trata como irmãos mesmo, tá? Ele trata como irmãos. Como já vimos aqui no capítulo 2, verso 2, por causa de falsas doutrinas que tinham entrado dentro da igreja, alguns estavam pensando que o dia do Senhor já tinha chegado. É por isso que está havendo tantas tribulações, uma conspiração do Estado, uma conspiração da natureza, uma conspiração das opressões espirituais. Tudo que nós estamos vivendo tem a ver com o dia do Senhor que já chegou. E Paulo está dizendo: vocês não sabem ainda o que há de vir. Ainda há de acontecer a apostasia de forma generalizada. E quando o iníquo for revelado, a situação ainda se tornará pior, até quando Cristo então for revelado dos céus. E quando Cristo for revelado, aí sim, vocês poderão dizer que o dia do Senhor chegou, porque Ele trará salvação para os eleitos e condenação eterna para os seus inimigos. E alguns estavam pensando que o dia do Senhor tinha chegado, porque eles estavam sendo instruídos falsamente por epístolas que não tinham partido do apóstolo Paulo. Em resposta a este equívoco, alguns estavam se abstendo de fazer qualquer trabalho e ainda tentando convencer outros a viverem do mesmo modo. Olha, não precisa trabalhar, pode deixar de trabalhar, já chegou o dia do Senhor, deixem as dívidas serem acumuladas, não paguem as suas contas, porque qual o sentido disso agora que Cristo voltou? E eles estavam deixando de trabalhar e influenciando mal a conduta da igreja, influenciando mal a conduta de outros crentes. Tal pensamento não estava de acordo com o ensino apostólico sobre a vigilância, mas essa conduta estava de acordo com aqueles que dormem, que Paulo vai tratar no capítulo 5, verso 6. Ele diz: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, irmãos, vigiemos e sejamos sóbrios. Porque aqueles que dormem, aqueles que estão distraídos, aqueles que estão menosprezando as profecias bíblicas, aqueles que estão ignorando a chegada do Senhor Jesus, aqueles que estão sendo guiados por falsas doutrinas, eles estão procedendo mal por causa das suas falsas convicções. Ele diz no verso 7 do capítulo 5 de 1 Tessalonicenses: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, o pensamento destes não está de acordo com o ensino que eu entreguei a vocês, quanto à vigilância. Esse pensamento está de acordo com o sono, semelhante àqueles que, por ignorar as profecias bíblicas, se rendem à desesperança deste mundo e não à esperança da fé, motivados pelo dia do Senhor que se aproxima. Porque no pensamento do apóstolo Paulo, a convicção de que Jesus está voltando, ao invés de nos tornar desesperançosos, desmotivados e negligentes com a nossa fé, a convicção em relação ao retorno do Senhor Jesus nos torna motivados a trabalharmos mais, a perseverarmos mais, a resistirmos mais, a sermos mais vigorosos na nossa convicção de fé. E não como aqueles que dormem, que se entregam completamente aos cuidados deste mundo. Muito pelo contrário, quanto mais o dia se aproxima, mais resistentes e mais ousada a igreja se torna, porque ela sabe quem ela é.
ela sabe de quem ela foi gerada, e ela aguarda pelo Senhor, não é na sonolência da ociosidade, não é na sonolência da imprudência, da falta de sobriedade, como Paulo já abordou. Ela aguarda o Senhor na luta, na perseverança, no trabalho, na resistência, e até mesmo enfrentando a morte. Então, o pensamento e a conduta desses crentes não está de acordo com a doutrina verdadeira, com a doutrina bíblica, com a doutrina apostólica. Estes irmãos estão equivocados e eles estão, portanto, agindo de maneira equivocada, e o pior, eles estão tentando influenciar outros dentro da igreja a se comportarem da mesma maneira, crendo que Jesus já voltou, que o dia do Senhor já chegou, e Paulo está dizendo: olha, não bastou a demonstração, não bastou instruções, e eles persistem em crer e agir da mesma maneira. Então, mantenham distância desses irmãos. Por isso, os crentes deveriam se apartar daqueles crentes que dentro da igreja andavam desordenadamente. A palavra grega usada aqui é o advérbio atakos, que significa literalmente desordem. Ele está qualificando o verbo andar. Veja o que diz: ande desordenadamente. Então, o advérbio, ele está qualificando o procedimento, a conduta, o modo de viver. É um modo de viver desordenado, ou seja, fora do alinhamento. É uma conduta, é um comportamento fora dos padrões bíblicos. Eles estão andando fora. A raiz dessa palavra tem uma partícula, a, que é uma partícula de negação, e a raiz aqui é tasso, que significa ordem, ou seja, a negação de uma ordem. Se refere esta palavra a algo tirado da ordem, e no contexto da palavra significa alguém insubordinado, como um soldado que resolve andar fora do alinhamento do pelotão. O pelotão está ali, alinhado, marchando de maneira sincronizada de frente ao inimigo, e de repente um resolve andar numa direção contrária, diferente. Ele está desobedecendo a ordem que foi instruída, está saindo da ordem do pelotão. Isto é viver ou andar de modo desordenado, fora do alinhamento, fora do padrão, fora da ordem, ou seja, fora daquilo que Paulo chama a tradição a tradição que de nós recebestes, ou seja, o ensino, a referência, a instrução, o fundamento doutrinário que vocês receberam de nós. Estes irmãos estão andando de maneira desordenada, fora da ordem estabelecida. É assim que Paulo descreve aqueles que não obedecem à palavra de Deus, propositalmente e irresponsavelmente, servindo de mau exemplo, principalmente aos mais novos na fé cristã. Os mais novos na fé cristã chegam na igreja e encontram crentes antigos, desinteressados na oração, só chegam atrasados nos cultos, sem contar aqueles que se ausentam mais dos cultos do que estão presentes. Quando são chamados ao trabalho, são os que mais criticam e menos trabalham. E os crentes mais novos, olhando o modelo, olhando o exemplo, eles ficam desmotivados de seguir um caminho diferente, porque eles estão vendo os mais antigos na fé, e eles estão pensando: bom, eu vou viver a minha vida cristã para me tornar e chegar a este ponto, a este modelo. Eles já desmotivam já no início da caminhada. Vem um irmão chegando agora na fé, depois de muitas lutas com bebida alcoólica, muitas lutas, de repente ele chega e vê um irmão mais antigo na fé bebendo. Está bebendo. O que ele faz? Ele fala: bom, não sabia que crente bebe a bebida alcoólica, então eu vou continuar no né? Vou continuar no melado. Ficam desmotivados. A conduta dos crentes mais antigos tem que ser uma conduta muito vigiada, porque é uma conduta vigiada pelos mais novos na fé. Nós, que somos tementes a Deus, seguidores de Jesus Cristo, temos que ser sóbrios,
para não servirmos de mau exemplo, principalmente aos mais novos na fé. Eles têm que olhar para o nosso procedimento, para o nosso testemunho e serem motivados a andarem na ordem das Escrituras e não fora da ordem das Escrituras, como alguns da igreja de Tessalônica já estavam vivendo. Corrompidos por uma falsa convicção, estavam procedendo de uma maneira inadequada. Esta maneira de viver a vida cristã é melhor compreendida se observarmos atentamente aqui o contexto. Eu quero destacar duas questões relacionadas com a maneira de andar desordenadamente. Primeiro, o contraste que Paulo faz aqui nos versos seguintes, verso 9, 7 até o verso 9. Nós analisaremos essa passagem no próximo estudo, mas eu quero adiantar aqui o contraste que ele diz, destacando o verso 7, onde ele diz o verso seguinte, ele diz o seguinte: estais cientes do modo porque vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. É conveniente vocês olharem para o nosso exemplo e seguirem o nosso modelo, porque nós nunca nos portamos de modo desordenado entre vocês. É o contraste que ele faz em relação àqueles que estavam andando de maneira desordenada. Paulo exorta, amparado por seu exemplo, pois não se comportava como um desordeiro, não era aproveitador, nem um preguiçoso. Ele fala isso especialmente na primeira epístola. Ele diz no capítulo 2, verso 5, o seguinte: a verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunha. Ele não era um aproveitador, um malicioso dentro da igreja, que estava tentando tirar vantagem indevidamente, ilicitamente dos irmãos, vantagens financeiras. Também no verso 9, ele diz que ele não era preguiçoso, ele trabalhava, e trabalhava muito, a ponto de abrir mão do direito que ele tinha de viver do Evangelho para não ser pesado aos irmãos. Ele diz no verso 9 o seguinte: porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo. Nós não procedemos de uma maneira desordenada. Pelo contrário, nós trabalhamos dia e noite, sem medir esforços, para não viver às custas de ninguém, porque aqueles irmãos precisavam deste exemplo. Nós sabemos que o apóstolo Paulo viveu de ofertas. Em algumas ocasiões, ele não viveu de ofertas, ele teve que trabalhar e teve que se manter. E esses irmãos foram alcançados por um exemplo que eles precisavam naquele contexto, de que entre eles o apóstolo Paulo não viveu às custas de ninguém. Pelo contrário, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 15, verso 10, trabalhei muito mais do que todos eles, se referindo aos demais apóstolos de Cristo. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Como vemos aqui, as mudanças na igreja começam com seus líderes. Se os líderes não mudarem, não espere que a igreja mude, porque a igreja não vai mudar. Ela vai ouvir respeitosamente as orientações de mudanças, mas ela não seguirá enquanto não ver na sua liderança um comando que se dá pelo exemplo. E Paulo, antes de abordar qualquer outro assunto, verso 7, ele se refere ao seu exemplo. Nós não andamos de uma maneira desordeira entre vocês, de maneira que vocês têm quem imitar. Vocês têm um exemplo. Segunda questão que eu quero destacar aqui sobre viver desordenadamente está na natureza dessa vida desordenada que Paulo trata, especialmente nos versos 10 e verso 11. Ele diz: portanto, a desordem de que Paulo trata tem a ver com ociosidade associada à imposição ou transferência de responsabilidades pessoais para outros. Eu vivo sem trabalhar e exijo que vocês agora cubram as minhas despesas. Mas é muito cômodo essa vida, hein? É ou não é? É resolver parar de trabalhar, mas exigir que os outros paguem as minhas contas.
Era assim que alguns estavam vivendo na igreja de Tessalônica, acreditando que o dia do Senhor tinha chegado. Que coisa, né? Olha o que nós lemos no verso 10. No verso 10, Paulo diz assim: porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma, pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente. Como? Ele responde: não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. Viver desordenadamente, que Paulo trata aqui, está associado a essa vida com a imposição ou transferência de responsabilidades pessoais para outros. Eles estavam exigindo privilégios sem esforços, verso 10, quem não quer trabalhar, então que não coma. O contrário disso é injusto. Você não trabalha e quer exigir que os outros paguem suas contas, te alimente. Isso não é justo. Eles estavam exigindo privilégios sem esforços, eles eram preguiçosos porque estavam se negando a trabalhar e mais, estavam vivendo de uma maneira intrometida. Normalmente quem não trabalha, dá trabalho. Quem não trabalha fica vigiando a vida do outro, fica procurando ver todo o barulhinho que acontece na porta de casa, corre para o portão para saber qual que é o movimento. O que está acontecendo com a vida do vizinho? O que está acontecendo com a vida do outro? Fica o tempo todo. Isso é falta de trabalho, é falta de responsabilidade pessoal. E alguns estavam vivendo desta maneira, exigindo privilégios sem esforços, vivendo de uma maneira preguiçosa e ainda se intrometendo na vida daqueles que queriam fazer alguma coisa. São os palpiteiros de plantão, são os críticos de plantão, estão o tempo todo avaliando, comparando e tirando conclusões, se metendo o tempo todo na vida alheia. Sabe por quê? Porque está faltando trabalho. Vida ociosa favorece fofoca, intriga, discussões insensatas, críticas injustas, um gasto de energia na direção daquilo que é frívolo, sem importância, que não edifica, falta de trabalho. E esta é a descrição que o apóstolo Paulo faz de uma vida desordenada que estava acontecendo na igreja de Tessalônica. Na igreja há muitos crentes desempregados e em variadas dificuldades, carecendo de atenção e assistências. Em muitos casos, muitos irmãos carecem de assistências constantemente. Não é aquele socorro emergencial, mas tem irmãos que carecem de socorro emergencial. Constante, uma ajuda constante, tá? Paulo não se refere a estes. Paulo não se refere a estes. Aliás, é uma responsabilidade nossa cuidar passando fome, passando necessidade. Porque aquele irmão é responsabilidade de todos. Paulo não está falando sobre estes irmãos que não trabalham por variadas dificuldades. Às vezes, uma limitação física, às vezes, um desemprego que aconteceu de uma maneira injusta, quando estava sendo honesto no seu trabalho e foi demitido injustamente. Paulo não está tratando aqueles que, desempregados, estudaram a vida toda, se dedicaram aos estudos, não encontram oportunidade para trabalhar. Paulo não está tratando destes. Pelo contrário, Paulo se refere àqueles que se negam a trabalhar, quando têm condições de trabalhar, para viverem às custas do trabalho dos outros. São preguiçosos, e preguiçosos orgulhosos. Preguiçosos orgulhosos. Uma certa vez eu tive conversando com um rapaz que eu estava discipulando, a pedido da mãe, e ele na nossa casa, conversando com ele, eu estava tratando algumas questões e chegamos num ponto muito delicado na vida dele que eu tive que dizer para ele: mas você está exigindo muito dos seus pais, você está exigindo deles só privilégios, e quando você é cobrado das responsabilidades, você chia, você reclama, você critica. Se você quer privilégios, você precisa assumir responsabilidades, e é a respeito desses que Paulo está tratando. Pessoas que se negavam a trabalhar para viverem às custas do trabalho dos outros, quando têm condições para tal. Mais importante do que isto, ou mais sério, ou mais grave do que isto, trata-se de pessoas dirigidas por falsas doutrinas, que agem assim por falsas doutrinas, que tentam influenciar outros para viverem do mesmo modo. Por isso que Paulo está dizendo: olha, afaste-se,
aparte-se destes que andam assim, para que vocês não sejam influenciados a pensarem assim e a agirem assim também. Então, o ponto de Paulo são pessoas preguiçosas, movidas por falsas doutrinas, e o pior, tentando influenciar outros crentes a viverem de maneira desordenada, algo que Paulo está condenando aqui na passagem. Como se mostram insubordinados, como são insubordinados, mesmo sendo instruídos, estes devem ser evitados para se evitar que suas influências criem confusões e dúvidas nos mais fracos na fé. Vamos nos lembrar? A igreja de Tessalônica era uma igreja nova, majoritariamente de gregos e majoritariamente de novos convertidos. E tudo que Paulo está falando aqui, ele está falando com uma motivação pastoral, um zelo pastoral, a fim de proteger aqueles que são novos na fé. Aliás, ele diz no capítulo 5 da primeira epístola, que a respeito dos mais fracos, eles devem ser amparados. Eles devem ser amparados. E a palavra de Paulo tem exatamente o propósito de amparar aqueles que são fracos, porque os mais resistentes, mais maduros, eles não entram nessa. Eles têm o discernimento, eles têm a curiosidade de buscar na Escritura para saber se aquilo é verdade, se as coisas são assim. Mas os mais novos na fé, eles ouvem um pregador, eles acreditam em tudo que aquele pregador está falando. Aí eles ouvem um outro pregador de uma outra igreja completamente divergente na sua doutrina, ele ouve, ele se encanta com o tom de voz, ele se encanta com a eloquência daquele pregador, ele fala: uau, que maravilha, é isso mesmo. São fracos, que não têm discernimento doutrinário, e muito menos não são capazes de discernir quem é falso mestre e quem é o verdadeiro mestre na igreja hoje. Ouve-se tudo, e tudo é verdade, e todos são bem intencionados, e não tem a ousadia de dizer: este é falso mestre, porque está corrompendo a boa doutrina, a sã doutrina, está corrompendo a consciência dos santos. Os fracos, eles acreditam em tudo, eles precisam ser amparados e protegidos, e Paulo está aqui dando essa ordem justamente para evitar que essas influências cresçam dentro da igreja, causando confusões e mais dúvidas ainda naqueles que são fracos. Na primeira epístola, Paulo teve que corrigir muitas distorções doutrinárias. Na segunda epístola, de novo, sobre o mesmo assunto, porque muitos dentro da igreja estavam causando confusões, e eram irmãos, eram crentes. E Paulo chega ao ponto de dizer: apartai-vos de todo irmão que ande desordenadamente. Muito clara a palavra de Paulo, e não segundo a tradição que de nós recebestes. O entendimento de Paulo é que a certeza de que Jesus retornará deve nos motivar a perseverar na fé e no amor, de modo que nem mesmo as nossas responsabilidades pessoais no trabalho são negadas ou negligenciadas. Crente que crê na doutrina bíblica, que confia no retorno de Jesus, seja o melhor profissional no ambiente do seu trabalho, rigorosamente cumpridor das suas responsabilidades, seja, se possível, o melhor funcionário, e não um crente desordenado, irresponsável, que trata as responsabilidades profissionais, acadêmicas de qualquer jeito. Não, leve a sério as suas responsabilidades se você crê que Jesus está voltando para te buscar. Ao invés de, percebendo que o dia se aproxima e tirando o pé do acelerador, vivendo como aqueles que vivem na noite, na escuridão da falta de conhecimento a respeito do dia do Senhor, coloque o pé no acelerador. Seja um crente vivo, vigoroso, alegre, constante na fé, crescendo em amor, não se acomodando na vida cristã, sendo cada vez mais frutífero naquilo que Deus te chamou para fazer e ser, porque você acredita que Jesus está voltando. Você acredita que Jesus está voltando. Então não seja negligente com o dom que Deus te deu. Seja responsável com aquilo que é da sua responsabilidade. Paulo já tinha dito
que na igreja há sempre crentes insubordinados, os quais devem ser admoestados. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14. A respeito dos insubmissos, ele diz o seguinte, que eles sejam admoestados. Na primeira epístola, Paulo já tinha identificado na igreja insubmissos. Agora, na segunda epístola, ele volta de novo a abordar este assunto. Apesar de ordenar que sejam evitados aqueles que, mesmo sendo exortados, preferem se manter inconvenientes e protagonistas de confusões, de discussões que em nada edificam, que apenas dividem os crentes, não devem ser considerados inimigos. Interessante isto, né? Paulo está dizendo, irmãos, apartai-vos de todo irmão que ande desordenadamente. Apesar dessa ordem enfática de Paulo, que deve ser obedecida, ele diz no verso 15, que eles não podem ser considerados inimigos, porque eles não estão na mesma categoria dos incrédulos. Eles estão apenas enganados, equivocados, e não podem ser tratados como inimigos. Ele diz no verso 15, todavia não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Ele já tinha dito isso, como eu disse, 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 14, admoesteis os insubmissos. Mais uma vez ele está dizendo, eles devem ser admoestados, mas não tratados como inimigos, porque eles não são inimigos, são os nossos irmãos. Complicado! São difíceis de serem suportados, mas não podemos nos esquecer que são os nossos irmãos. Tanto que Paulo diz no verso 6, ele diz o seguinte, nós vos ordenamos irmãos, e aí ele adverte, ele aqui dá uma ordem a estes irmãos com respeito a quem? A outros irmãos, e não a inimigos na fé, mas a outros irmãos. Por isso ele diz que vos aparteis de todo irmão. Adelphos, palavra grega, irmão, gerado pelo mesmo Deus e Pai, o nosso Criador. Não, diz o apóstolo Paulo, o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Aqui ele deixa claro que não é possível manter intimidade com todos os irmãos. O que depender de vós, diz Paulo em Romanos, tem de paz com todos. O que depender de vocês, porque é totalmente razoável pensarmos e admitirmos a realidade de que não é possível ter intimidade com todos os irmãos, pois até mesmo na igreja há aqueles que são tóxicos. Há aqueles que são tóxicos. Paulo está tratando aqui de irmãos que são tóxicos dentro da igreja. Dentro da igreja. E por isso deve se apartar deles, da influência das suas condutas, preferindo o caminho da fidelidade e da perseverança bíblica no trato das suas responsabilidades pessoais. Então saia da influência desses irmãos que são tóxicos. Sempre tem uma palavra para te arrebentar, para te destruir, para te desanimar, para te entristecer, para te machucar. Não são capazes de construir, de animar, de segurar os seus braços, de andar com você, de no momento que você falha, que você está entristecido, que você se sente um fracassado, ele se coloca do seu lado e diz, olha, não desanime, eu estou aqui do seu lado, e eu vou andar com você e as coisas vão dar tudo certo. Tem irmãos que são tóxicos, que só te colocam para baixo. Cuidado, porque a influência deles pode te levar para um caminho que não é o caminho do vigor da fé operosa e do crescente amor que devem caracterizar a vida de todos aqueles que têm a verdadeira esperança no retorno de Jesus Cristo. Ele diz para Tito, pastor na ilha de Creta, no capítulo 3, verso 8 ao verso 10, fiel é esta palavra. A palavra deve estar no foco de todos os crentes, e ela é aquela que devemos nos agarrar com toda a nossa alma, com toda a nossa vida, e jamais negociarmos. Eu costumo dizer que a parte da minha fé em Jesus Cristo, eu sou uma pessoa disposta a negociar qualquer coisa. Negocio tudo. Perco a discussão, perco razão, me rendo,
a qualquer tipo de pressão, não tem problema algum. Minha fé em Cristo, jamais. Paulo está dizendo para Tito: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façais afirmação, confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras, ou seja, que respondam obedientemente a esta palavra que é fiel. Essas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Advertência, primeira advertência, pensando nesse núcleo que deve ser protegido, que deve ser agarrado com confiança, que deve ser comunicado de maneira que as pessoas ouvindo sejam solícitas na prática de boas obras, para proteger esse núcleo que Paulo considera o mais importante na vida cristã e que vale a pena defendermos com a nossa própria vida. Ele faz duas advertências. Primeiro, evita discussões insensatas, genealogias, contendas e debates sobre a lei, porque não têm utilidade e são fúteis. Adão tinha umbigo? Eu acho que Adão tinha umbigo. Não, eu acho que Adão não tinha umbigo, não. Não, tinha sim. Tinha, não tinha. Tinha, não tinha, não tinha. Aí os irmãos começam a brigar, a se dividir. Ai, que besteira, gente. Mas que besteira. Batismo tem que ser só por imersão, ou tem que ser só por efusão, ou tem que ser só por aspersão? Não, batismo tem que ser por imersão. Não, se for por imersão, eu não acredito que isso é bíblico, não acredito que isso é verdadeiro, tem que ser só por efusão. Aí começa a discutir, debater, de repente estão todos separados e divididos por coisas fúteis. Porque o principal é que, ouvindo a palavra da verdade, creiam que Jesus Cristo é o Senhor em seus corações, que com seus lábios confesse que Ele é o único Salvador e mediador entre Deus e os homens, e que por esta fé sejam batizados, seja por imersão, seja por efusão, seja por aspersão, mas que sejam batizados em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, para que sejam salvos. E às vezes a gente fica discutindo coisas fúteis, que não têm proveito para nada, e acabamos comprometendo aquilo que é essencial e que verdadeiramente nos une como igreja. Por isso que eu gosto de pensar que a Igreja Presbiteriana do Brasil não é a única igreja verdadeira no Brasil. Existem crentes assembleianos, batistas, metodistas, menonitas, cristãs evangélicas, que são todas igrejas irmãs, são os nossos irmãos, e nós devemos respeitá-los. Temos algumas divergências doutrinárias, mas secundárias. No essencial, estamos unidos na mesma fé. E devemos ter um espírito fraterno respeitoso para com outras denominações evangélicas. Devemos ser mais humildes, mais sensatos, evitando discussões insensatas. É a primeira advertência de Paulo a Tito. Segunda advertência que ele dá é a seguinte: evita o homem faccioso, depois de admoestá-lo primeira e segunda vez. Paulo está dizendo para a igreja na primeira epístola: admoesteis os insubmissos. Segunda epístola está dizendo: adverti-o como irmão. Você exorta, você instrui, você corrige, você ensina. Mas chega um ponto que você tem que chegar à conclusão sensata e prudente de se apartar de certos irmãos, porque eles escolheram viver na corrupção doutrinária, em divergências que não produzem bem nenhuma vida cristã. Para terminar, duas considerações. Primeiro, é evidente para nós aqui o princípio de autoridade que está presente aqui no texto. Paulo chama todos de irmãos, porque de fato todos são um em Cristo. No entanto, no verso 6 encontramos uma ordem, como de um superior, como de um senhor a um subalterno, alguém que está debaixo da sua autoridade. Deus nos fez um em Cristo, removendo as barreiras. Ele diz em Gálatas: dessa arte não pode haver grego, judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque em Cristo todos foram feitos um. Entretanto, isso não é desculpa para desobedecermos às autoridades instituídas por Ele na família,
na igreja e na sociedade. Nós devemos respeito, submissão e reverência, em certo sentido, às nossas autoridades constituídas por Deus. Os nossos pais, os nossos esposos, os nossos professores, os nossos pastores, os nossos presbíteros, as autoridades constituídas na sociedade, nós devemos obedecer às nossas autoridades. Isto é bíblico. Paulo era irmão dos demais, na mesma categoria, mas também um irmão colocado em posição de autoridade pelo Senhor e como tal deveria ser obedecido. Ele não era melhor do que os demais, e ele sabia disto, mas também sabia que tinha sido designado apóstolo por Cristo para estabelecer os fundamentos doutrinários das igrejas entre os gentios. Assim, ele ensinou, corrigiu e consolou, sob a autoridade daquele que o havia constituído ministro. Isso nos ensina que devemos obediência àqueles que Deus constituiu a autoridade sobre nós, para o nosso próprio bem. Porque se nós não somos capazes de respeitar, reconhecer, respeitar e submeter as autoridades humanas, não seremos capazes de submetermos a Deus, que é muito mais rigoroso do que homens que são imperfeitos. Segundo, igrejas virtuosas também enfrentam problemas comuns. Sai uma pessoa de uma igreja, vai para outra igreja, chega lá, sabe o que vai acontecer? Vai encontrar os mesmos problemas, porque onde tem homem, tem corrupção nos relacionamentos, tem tramas, tem conspirações, mentiras, difamações, calúnias. Então não adianta sair de igreja por causa de um problema de relacionamento e ir para outro, porque você vai só trocar de endereço. E aqui nós vemos que igrejas virtuosas também enfrentam problemas comuns. A igreja em Tessalônica tinha muitas virtudes, a ponto de Paulo agradecer a Deus e por ela ter se tornado um modelo para todas as demais igrejas. Ele diz isso no capítulo 1 da primeira epístola. No entanto, estava sendo afligida por membros insubmissos. A exemplo da igreja de Corinto, no capítulo 1, versos 4 ao verso 9, vemos Paulo destacando muitas virtudes daquela igreja. Se nós lêssemos o verso 5 do capítulo 1, até o final da epístola aos Coríntios, talvez nós íamos pensar que aquela igreja só tinha problema. Mas se nós lermos o capítulo 1, verso 4 ao verso 9, vamos perceber que aquela igreja era imensamente virtuosa. Paulo chega a dizer nesse texto que não havia falta de dom algum na vida daquela igreja, tão rica que aquela igreja era de dons. E como exemplo, da igreja de Corinto, a igreja em Tessalônica e as atuais, as nossas igrejas hoje, além de virtudes, possuem muitos problemas, porque todas são imperfeitas e desesperadamente carentes da palavra e da graça de Deus. Nós somos desesperados pela palavra do Senhor e temos que ter sede da palavra que é poderosa não apenas para salvar, mas para santificar, conforme Jesus diz em João capítulo 17. E se algo que nós precisamos esses dias, eu e você, é da palavra da verdade, é da palavra do Senhor, é disso que nós precisamos. Que Deus assim nos abençoe e nos guarde para a glória do nome dEle e para a edificação de todos nós. Oremos. Senhor, eu quero te agradecer pela Tua palavra e te peço, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que apliques pelo Teu Espírito essa palavra a cada um dos nossos corações, fixando-a nas nossas mentes, para não nos esquecermos do caminho que todos nós devemos percorrer. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.